falou em transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem que pensar ansiedade e preocupação excessiva ocorrendo na maior parte do tempo, ou seja, a maior parte do dia da pessoa, ela está o tempo inteiro preocupada, então é uma preocupação excessiva, tá? Que acontece na maior parte do dia e pelo menos durante 6 meses. Então, esse tempo de corte, 6 meses, é usado nos manuais classificatórios, mas na prática a pessoa tem isso há vários anos, tá? A preocupação, ela é difícil de controlar, tá? E essa preocupação ela está associada a 3 ou mais dos seguintes sintomas. Então aqui eu vou ler, literalmente ler para você. Estou lendo aqui os critérios de diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada, que está no DSM e no CID, mas logo logo a gente vai detalhar isso aí um pouco mais, tá? Então a preocupação intensa que dura pelo menos 6 meses associado a 3 desses sintomas. Inquietação ou sensação de estar no limite, com os nervos à flor da pele. Cansaço fácil, a pessoa fala, olha, eu estou esgotado, eu estou muito cansado, cansada. E esse cansaço, ele muitas vezes está associado até com a pessoa, a pessoa fala que não tem motivo para ela estar cansada, né? Então, se você trabalhou muito, horas de trabalho, trabalho cansativo e exaustivo, é natural que você esteja cansado ou cansada. Mas no transtorno de ansiedade generalizada, não. A pessoa muitas vezes ela fala, olha, eu descansei aqui, final de semana, eu não tive uma atividade, eu não tenho algo que justifique esse cansaço meu. Mas mesmo assim eu estou esgotado. Então, o cansaço, a pessoa cansa facilmente. Dificuldade de concentração, problema de memória, concentração, velocidade às vezes do raciocínio. O pensamento ele está muito acelerado, mas quando alguém fala ou quando ele precisa prestar de fato atenção em alguma coisa, ela não consegue parar para prestar atenção. Claro, porque a mente está acelerada e a mente está com muitas coisas ao mesmo tempo na cabeça, tá? Tensão muscular. Esses dias, na verdade, hoje ou ontem, se não me engano, até na caixinha de perguntas eu vi lá, mas infelizmente são muitas perguntas, a gente não consegue responder todas. Uma pessoa pergunta, olha, eu sinto dor muscular, eu tenho dores pelo corpo. Então isso aqui, gente, é a tensão muscular. Ansiedade generalizada está associada com uma musculatura que está tensa, uma musculatura que está mais contraída do que se a pessoa tivesse relaxada. Claro, ansiedade nada mais é do que o seu corpo está se preparando para lutar ou para fugir. Então essa musculatura ela fica mais tensa. Essa tensão muscular, muitas vezes ela se manifesta como dor muscular. Então a pessoa relata uma dor na nuca, uma dor no braço, dor no peito, dor nas costas, dores até na perna às vezes, enfim, uma tensão muscular, tá? Mais comum aqui na região lombar, na região dorsal, tá? Embora qualquer músculo pode ser afetado, tá bom? Problemas do sono, alterações do sono. É outro sintoma clássico aí, tá? Então olha só, preocupação intensa associada com inquietação, sensação de estar cansada, sensação de estar com os nervos à flor da pele, sensação de esgotamento, dificuldade de concentração, irritabilidade, isso acaba afetando muito, às vezes os relacionamentos são afetados também, tá? Então, preocupação associada com 3 ou mais desses sintomas que eu falei. Na prática, por mais que o livro fala um período mínimo de 6 meses, as pessoas apresentam isso há vários anos, tá? E ela praticamente tem todos esses sintomas, não são só 3. Embora no livro fale pelo menos 3, tá? Tem gente já falando aqui nos comentários, fico esperando uma notícia ruim o tempo todo. Essa tendência de olhar para os aspectos negativos, uma tendência de olhar só para o problema. Isso, inclusive, vai ser tema na nossa próxima live, na nossa próxima segunda-feira. Por que pensamos negativos? Já reparou que a gente tem essa tendência de pensar sempre negativo? Isso está presente na ansiedade generalizada. Por ser um tema de muita relevância, eu vou fazer uma live só sobre isso. Mas essa tensão, essa preocupação e esse foco nos aspectos negativos é muito característico do transtorno de ansiedade generalizada. E assim, gente, uma característica comum do transtorno de ansiedade generalizada, que todos os pacientes apresentam, aliás,
todos os transtornos de ansiedade, de um modo geral, é que a pessoa tem uma percepção exagerada do perigo, ou seja, ela aumenta o perigo, ela enxerga o perigo normalmente de uma forma aumentada, maior do que ele de fato é. Isso inclusive faz parte do tratamento, questionar, né? Eu posso questionar você se de fato o perigo que você está vendo ele é real e se de fato ele tem a intensidade que você está colocando. Na imensa maioria das vezes, quando a gente analisa isso de perto, a gente percebe que as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, ela tem uma percepção exagerada do perigo, da ameaça, e mais, ela se percebe como incapaz, ela tem uma baixa eficácia em relação a esse perigo. Então olha que problema, ela vê o problema de uma forma muito aumentada e ao mesmo tempo ela se vê incapaz de lidar com esse problema, tá? E ela vai dedicar muita atenção e muito recurso para ficar buscando perigo o tempo todo. A atenção dessa pessoa está o tempo inteiro voltada para o perigo, voltada para a ameaça e voltada para um polo negativo. Ninguém preocupa se vai passar na prova. Ninguém preocupa se vai ganhar na loteria. Ninguém preocupa que vai ter um casamento feliz. As pessoas preocupam que vão ficar na miséria. As pessoas preocupam que jamais vão passar numa prova. E as pessoas preocupam que vão ter um casamento fracassado. Ou seja, a gente tem um viés de atenção, que na ciência é chamado de viés de negatividade, que é o tema da nossa próxima live. Além disso, a pessoa ela erra um pouco nas interpretações do ambiente em relação ao perigo. Ela tende a aumentar esse perigo, tá? E a característica principal e mais marcante do transtorno de ansiedade generalizada é a intolerância à incerteza. Ansiedade anda de mãos dadas com intolerância à incerteza. A pessoa não tolera muito bem a incerteza, as incertezas da vida. Então ela quer ter certeza. Eu vou ter o melhor casamento, eu vou ter a melhor saúde, eu vou ter o melhor salário, enfim. A pessoa ela quer ter garantias, ela quer ter certeza de tudo. Então ela quer ter uma garantia que ela não vai adoecer, ela quer ter uma garantia que ela não vai perder o emprego, ela quer ter garantia que ela não vai se separar nunca, ela quer ter garantia que ela vai envelhecer de uma forma saudável. Muitas vezes uma garantia até que não vai envelhecer, coisa que não existe. E como a maioria das coisas que estão ao nosso redor, se a gente parar para analisar a nossa vida, podemos fazer isso agora. Para analisar a vida de vocês aí. Se a gente parar para analisar a nossa vida, a maioria das coisas que acontecem ao nosso redor, a maioria das coisas da vida são incertas. Vocês já pararam para pensar nisso? Alguém aqui tem garantia que não vai adoecer? Alguém aqui tem garantia das coisas, que vai ter um casamento feliz? Alguém aqui tem garantia de emprego para sempre? A maioria das coisas da vida a gente não tem controle. A maioria das coisas da vida são incertas. Só que a pessoa que sofre de transtorno de ansiedade generalizada, ela se apega nisso. E tem poucas coisas da vida que são certas, que a gente tem controle. E quem tem TAG, de um modo geral, transtorno de ansiedade generalizada, se apega nessas coisas que não tem controle, em vez de se apegar naquilo que tem controle. Falando assim parece fácil. Eu entendo que não é fácil, que tem de fato essa dificuldade aí de fazer isso, tá? Mas o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, em boa medida, ele envolve trabalhar com o paciente a tolerância à incerteza. O mundo é incerto, viver é incerto. O mundo não te dá garantias de nada. Só que quem tem transtorno de ansiedade generalizada quer ter garantia de tudo o tempo todo. Como o mundo não oferece essas garantias, a pessoa entra em sofrimento. Para pensar. A gente não tem garantia de nada.
Então, o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada envolve ensinar a pessoa a o quê? A conviver com a incerteza. A partir do momento que eu aprendo a conviver com o incerto, olha, estou fazendo uma festinha aqui para o meu filho. Não sei se vai vir todo mundo, não sei se vai chover, ou meu casamento, não sei se vai dar certo. Olha, o que está no meu controle? Escolher um bom parceiro, né? Fazer algumas análises ali, mas a garantia que vai dar certo, a gente não tem. E as pessoas querem ter essa garantia. E aí elas acabam entrando em sofrimento. Então a chave do que está por trás do transtorno de ansiedade generalizada é a intolerância à incerteza. Diante da incerteza, eu me preocupo. Eu fico o tempo inteiro me ocupando antes da hora para reduzir essas incertezas. Aliás, o nosso cérebro, tudo que a gente faz no dia a dia é reduzir incerteza. Quando você decide o que você vai comer num jantar, você está reduzindo incertezas. Se você decide vestir uma roupa X ou uma roupa Y, você está reduzindo as suas incertezas. Mas no TAG, isso é muito acentuado e a pessoa não consegue conviver muito bem com as incertezas da vida. Está muito atrelada, inclusive, ao perfeccionismo. Eu quero ter certeza que eu vou assistir o melhor filme. Eu quero ter certeza que eu vou ter o melhor relacionamento. Eu quero ter certeza que eu vou estar no meu melhor emprego. Eu quero ter certeza e por aí vai. Só que o mundo não oferece certezas. O perfeccionismo, na verdade, tem muita relação com a ansiedade. A pessoa é o que a gente chama de uma mentalidade maximizadora. Ela quer ter a certeza que ela vai ter a melhor experiência da vida, de um modo geral. E com tantas opções, a pessoa acaba sofrendo. Como que você vai ter a certeza que você vai assistir o melhor filme se você abre o Netflix, por exemplo, você tem milhares de filmes? Relacionamentos, como que você vai ter a certeza que você está num bom relacionamento se hoje em dia as pessoas têm várias opções? Então o excesso de opções acaba contribuindo ainda mais para quem sofre com transtorno de ansiedade generalizada. Você vai numa sorveteria, quantas opções de sorvete você tem lá? A pessoa fica tão incerta que ela acaba tendo uma dificuldade até de tomar decisões, tá? O que vem a ser essa preocupação? Qual é a natureza da preocupação? Preocupação, de um modo geral, ela é invasiva, ou seja, a pessoa não pede muito, né? Ah, pare de preocupar. Pronto, parei de preocupar. Preocupação é algo invasivo, invade a sua mente sem que você perceba, você já está se preocupando. Ela consome tempo e ela é incontrolável, ou seja, você não controla isso. Existem sim estratégias para você controlar a sua preocupação, mas não basta você virar para uma pessoa e falar: pare de preocupar. Nossa, você foi um gênio, você mandou eu parar de preocupar, então eu parei. E hoje em dia a gente vê isso, né? As pessoas falam: olha, para de preocupar, menina, deixa de ser boba. Vive o momento presente, esqueça o seu futuro, esqueça o seu passado e viva o momento presente. Para você esquecer o seu passado e viver o momento presente, você precisa ter, para você esquecer o seu passado, não preocupar totalmente com o futuro e viver intensamente o presente, igual alguns gurus aí falam, você precisa desenvolver um quadro demencial. Uma pessoa que está com Alzheimer, ela literalmente está vivendo o momento presente. Isso não tem jeito. O que a gente tem que fazer é dosar isso. Não ficar o tempo todo preso no passado e não ficar o tempo inteiro preso no futuro. Agora, viver só o momento presente, isso é algo que não tem jeito. Isso é algo impossível. E o que a gente precisa, sim, planejar o nosso futuro e pegar as memórias do passado e aprender com elas. O que a gente tem que desvincular não é parar de viver no passado, muito menos parar de planejar o futuro. É parar de sofrer com as memórias do passado e parar de sofrer com o planejamento futuro. Essa que é a ideia do tratamento. Essa ideia de virar para de preocupar e vive o momento presente, isso é balela aí que o pessoal fica falando aí, né? Como eu falei hoje mais cedo, né? Falar de comportamento, todo mundo adora, todo mundo acha que sabe. Mas sentar para estudar, realmente são poucas pessoas que se propõem a fazer isso. Mas tem sim muita coisa boa por aí, tá bom? Gente, e a preocupação, tá? De um modo geral, como eu falei, ela tem uma tendência a
é de você se preocupar com aspectos negativos. A nossa atenção ela fica voltada para o polo positivo. Eu já falei sobre isso. Semana que vem tem uma live específica sobre isso, tá? E por que as pessoas preocupam tanto? Qual é a utilidade da preocupação? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que você preocupa? Escreve aí nos comentários para mim. Por que vocês preocupam tanto? Qual é a utilidade de se preocupar? Vocês conseguem pensar nisso? Tá bom, você está falando de preocupação. Qual é a utilidade de se preocupar? Tem alguma utilidade preocupar? Vocês conseguem escrever? Escreve aí para mim. Qual é a utilidade de você se preocupar? Ruth já falou. Medo de não acontecer. Elaine, eu nem sei explicar. Medo do futuro. Né? Obrigado, Cláudia. Esse doutor é muito bom. Obrigado. A Rosilane não falou que não tem utilidade nenhuma. Medo de perder o que eu sempre perco. Se manter alerta. Na verdade, nunca pensei nisso. Muita gente falando que nunca pensou, muita gente falando que tem utilidade, muita gente falando que tem medo, pessoas falando que não tem utilidade nenhuma, falando que como não conseguir se preocupar, medo do pior, pensar em alguma solução, a Luana falou, nenhuma, medo de perder o controle, o Lito Gomes planejar, insegurança, medo de não poder trabalhar, enfim, gente, a preocupação ela pode ter utilidade sim, tá? Desde que seja uma preocupação produtiva. A gente vai diferenciar aqui já o que é uma preocupação produtiva de uma preocupação improdutiva, tá? Tem alguma relação com controle? Tem sim. É querer controlar as coisas. O grande problema é que a maioria das coisas não estão no nosso controle. E quando a gente começa a preocupar com aquilo que a gente não tem controle, a gente começa a adoecer. Preocupar com aquilo que a gente tem controle é útil. O problema é que a gente começa a preocupar com o que a gente não tem controle. É o que a gente vai falar aqui. As pessoas se preocupam, gente, por alguns motivos, tá? Primeira coisa, medo que as coisas deem errado. Então as pessoas preocupam para quê? Para não deixar que as coisas deem errado. Olha, eu preciso me preocupar com a prova. Eu preciso me preocupar com o meu casamento. Eu preciso me preocupar com meu filho. Para quê? Para que não dê algo errado. Então esse é o motivo de preocupar. Eu preocupo para que não dê algo errado. Outra questão, eu preocupo para não sentir emoções desagradáveis. Se eu já tenho o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, teoricamente eu já tenho várias saídas. Se algo der errado, né, eu já tenho várias saídas. Então eu me preocupo para não sentir emoções desagradáveis. Quando eu me preocupo com uma prova, com o resultado de uma prova, eu me preocupo para quê? Porque se eu me for mal na prova, eu vou me sentir mal. Então, em última análise, a preocupação é para você fugir de uma emoção negativa. Não é a prova em si, é que você vai ficar chateado, você vai ficar triste, as pessoas vão te julgar, enfim, tá? E para resolver os problemas. Então, basicamente, esses aí são, se a gente pegar e perguntar, olha, para que você está se preocupando? Que as pessoas vão falar isso, olha, para que nada dê errado, eu preciso me preocupar. Para não sentir emoções desagradáveis, eu preciso me preocupar. E para resolver todos os problemas, eu preciso me preocupar. Então, a preocupação é uma atividade mental que, de certa forma, ela dá uma falsa sensação de alívio. Preocupar alivia um pouco no primeiro momento. O grande problema, gente, é que não funciona. A preocupação improdutiva, ela não funciona. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem. Então, eu estou preocupado se o meu carro está funcionando bem. Eu procuro um mecânico, faço uma revisão, eu calibro o pneu do carro, eu olho como é que está a parte elétrica do carro, eu confiro o óleo do freio, enfim, não entendo de mecânica. Eu levo no mecânico, peço o mecânico para olhar se está tudo ok. Beleza, essa é uma preocupação útil, uma preocupação produtiva. Agora, se eu começar a preocupar, será que esse mecânico fez tudo o que deveria ser feito? Olha, se esse mecânico tem uma reputação ruim no mercado, talvez sim, é interessante eu procurar um outro mecânico.
procuro 2, 3 mecânicos. Ok, talvez eu sou uma pessoa mais, né, atenta. Ótimo. O problema é que isso não tem fim. Por quê? Chega uma hora que você vai depender desse outro, algo que você não tem controle. O problema é que quando eu preocupo com coisas que não estão no meu controle, olha, para não deixar que as coisas deem errado, para não sentir emoções desagradáveis e para resolver todos os problemas. Se eu estou preocupando com algo que está no meu controle, ok, a preocupação é útil. Mas como a maioria das coisas não estão no nosso controle, isso é inútil, porque eu preocupo para que as coisas não dêem errado, para não ter emoções desagradáveis e para resolver os problemas, só que os problemas não tem como eu resolver, porque não depende de mim. E também se as coisas vão dar errado ou não, não depende de mim. Claro, se depender de mim, é uma preocupação produtiva. Quer um exemplo? Preocupar em qual candidato o meu vizinho votou. Ah, eu preciso preocupar em qual candidato o meu vizinho votou. Afinal de contas, se ele votou num candidato que eu não concordo, tem o risco do candidato que eu quero não ganhar. Tá bom, e o que você vai fazer com isso? Você vai mudar o voto do seu vizinho? Percebe que a preocupação perdeu a sua função? Olha, eu estou preocupado que as coisas não deem errado. Eu voto no candidato A. Então eu estou preocupado que se o candidato A perder, meu Deus, para mim vai ser muito ruim. Então eu estou preocupando em quem que meu vizinho votou. Mas eu consigo mudar isso? Não. Quer ver um outro exemplo? Olha, eu tenho uma prova para me fazer. Então, eu estou preocupado com o resultado da minha prova. Ora, o que eu preciso fazer? Sentar, fazer um planejamento de estudo, estudar, porque isso vai aumentar a chance de eu ter um bom resultado nessa prova. Isso está no meu controle. Eu preocupar com uma prova está no meu controle, mas parcialmente no meu controle. O que está no meu controle? Eu sentar, fazer um planejamento de estudos e estudar. Agora, se eu começar a pensar da seguinte forma, olha, e se a pessoa que elaborar a prova encher essa prova de pegadinha? E se a pessoa que elaborar essa prova for uma pessoa sacana, for uma pessoa do mal e quiser me ferrar? E se tudo que eu estudei não cair? Ora, pode ter algumas coisas aí que estejam no seu controle. Aí você fala, então eu vou revisar as provas dos últimos 5 anos para ver se essa prova tem um tanto de pegadinha e eu vou ver o tipo de pegadinha, as pegadinhas da prova que caíram nos últimos 5 anos, eu vou ver se isso está se repetindo, vou ficar mais atento. Ok, até aí está no seu controle. O problema é que aí você vai revisar os cinco últimos anos da prova e aí você vai falar assim, mas e se esse ano for diferente? Se esse ano a pessoa que elaborou a prova mudou, se a pessoa que elaborou a prova nos últimos 5 anos não é a mesma e ela resolver mudar todas as provas. Se você voltar lá, qual é a utilidade, por que as pessoas se preocupam? Para não deixar que as coisas deem errado, para não ter emoções desagradáveis, para resolver o problema. Como que você vai resolver isso? Como que você vai resolver essa questão? E se o examinador da prova mudou? Não tem jeito. Não tem jeito. É você querer controlar o incontrolável. A gente não controla o incontrolável. Controlar o incontrolável, a gente não controla. As pessoas falam, eu morro de medo de morrer, o que eu faço? Eu morro de medo de perder a minha mãe, eu morro de medo de perder as pessoas que eu amo. A gente não consegue controlar isso. E a gente precisa de estratégias para controlar isso. A gente não consegue controlar essas coisas. Não tem jeito. Então, não é a ideia, eu preciso controlar o dia que eu vou morrer, eu preciso ter controle que ninguém da minha família vai morrer. Isso é incontrolável. O tratamento não envolve te dar certeza disso, muito pelo contrário. O tratamento te envolve desenvolver a habilidade de conviver com isso. Conviver com isso é fundamental. Tá? Então, olha só. Transtorno de ansiedade generalizada normalmente acontece, né? Ele tem um início aí normalmente por volta dos 30 anos de idade. Então a pessoa ali por volta dos 30 anos ela começa a desenvolver isso, claro, né, gente?
que muitas vezes ao longo de toda a vida da própria criança a gente já observa isso, mas o pico mesmo é no início ali da entrada dos 30 anos ali, tá? De um modo geral, acomete 2 vezes mais mulheres, embora, né, a gente não dá para afirmar isso, porque a gente sabe que os homens, de um modo geral, procuram menos os serviços de saúde, tá? Mas o tratamento, normalmente, ele acontece 1 década depois. Então é importante a gente reconhecer isso, porque normalmente aquela pessoa que chega no consultório médico, ele vai muitas vezes 10 anos depois. Então a pessoa ela convive isso por uns 10 anos até que ela começa a perceber que ela tem algum problema aí de ansiedade e cerca de 10 anos depois ela vai no médico. E aí, gente, normalmente já aconteceu muito problema. Não sei se vocês lembram quando eu falei dos sintomas, além dessa preocupação intensa, é muito frequente a irritabilidade. A irritabilidade corrói os relacionamentos. Imagine você casado ou casada com uma pessoa que está o tempo inteiro brava, te xingando, nervosa, né? Não sei se vocês lembram que eu falei, a irritabilidade, sensação de estar com os nervos à flor da pele. Claro, se eu estou preocupado o tempo inteiro com algo que não tem solução, se eu estou preocupado com aquilo que é incontrolável, é naturalmente que eu fico uma pessoa mais irritada, uma pessoa que fica focada nos aspectos negativos da vida, tá? É interessante que no transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa não tem tantos sintomas físicos agudos, né? Sensação que vai morrer, enlouquecer, perder o controle. Isso a gente vê mais no transtorno de pânico, por exemplo. Aqui, os sintomas físicos, eles não são tão intensos, mas eles são crônicos. É uma dor muscular, é uma dor no estômago, né? É um desconforto abdominal, é uma enxaqueca que a pessoa tem, uma dor de cabeça, uma cefaleia tensional. A gente costuma ver isso mais. Já no ataque de pânico, é palpitação, falta de ar, medo de morrer, medo de enlouquecer, tremor. Na ansiedade generalizada, não. Os sintomas físicos, eles são mais crônicos. Um bruxismo. Entende? Por quê? Porque a mente não para. A mente está o tempo inteiro pensando nas diversas possibilidades. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Enfim, a mente não para, tá? Acomete em média 6% da população, tá? O tempo, intensidade e duração. Ou seja, dura o dia inteiro, pelo menos 6 meses, e consome muita energia da pessoa, tá? E a frase que eu adoro, gente. Quem tem ansiedade generalizada, de um modo geral, vive uma vida imaginária. Esses dias eu falei isso, uma pessoa falou, não, mas quem vive uma vida imaginária é quem tem esquizofrenia. Não, gente. Claro que aqui não é uma psicose, tá? A psicose é uma quebra do indivíduo com a realidade, é uma ruptura com a realidade. No TAG você não tem essa ruptura, porque quando você analisa isso de perto, a pessoa ela consegue ir percebendo essa disfuncionalidade dela. Mas a vida de quem tem ansiedade generalizada é sim uma vida imaginária, não é uma vida real. Não raramente as pessoas falam, olha, eu vivi uma vida completamente imaginária. A maioria das coisas que eu me preocupei não aconteceram. E esse é um exercício, eu vi gente falando aí, dá dica, como que resolve e tal. Um primeiro exercício que vocês podem começar a pensar é isso. Olha, as coisas pelas quais você se preocupou até hoje. Eu não sei a idade de vocês. Eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui me assistindo tem entre 20 e 40 anos, mas enfim, deve ter pessoas aqui de todas as idades. Querem ver? Faça um exercício agora analisando a vida de vocês. Vamos supor que você tenha 40 anos, tá? Você tenha 40 anos. Lembra quando você tinha 15 anos, quando você tinha 20, quando você tinha 30 e quando você chegou até agora na sua vida? Se você tem 50, faça o mesmo até os 50. Se você tem 20, lembra quando você tinha 5, quando você tinha 10, quando você tinha 15 e agora que você tem 20? Se você tem 30, faça a mesma coisa. E me responda, quais eram as preocupações que você tinha quando você tinha 20 anos, por exemplo, quando você tinha 15 anos?
Essas preocupações de fato aconteceram? Talvez quando você tinha lá seus 15 anos, a sua preocupação era, né, se você ia conseguir fazer alguma coisa, com relacionamentos, com namorado, com casamento, enfim. Normalmente, quando a gente analisa a nossa vida, a gente começa a perceber que a maioria das preocupações que a gente tem, elas não acontecem, gente. Elas não acontecem. E mais, não tem o que a gente fazer em relação a elas. Ou seja, não tem o que fazer em relação a essas preocupações. O que a gente tem que fazer é desapegar dela. O tratamento envolve a gente desapegar dessas preocupações que são preocupações improdutivas, né? Com 20 anos eu me preocupava com provas de faculdade, tem alguém comentando aí. E aí a gente vai ver, olha, quando eu tinha 10 anos, minha preocupação, né, as meninas falam, quando eu tinha 10 anos, a minha preocupação era com a minha primeira menstruação, se eu ia sangrar demais, com a minha menarca, né? As meninas falam isso. E aí, sangrou demais? Você morreu com sangramento da sua menstruação? Não, isso eu não me preocupo mais. Quando você tinha, sei lá, quando você tinha 18 anos, acho que hoje isso diminuiu um pouco. Talvez a preocupação seria com o primeiro namorado, com a primeira relação sexual. E aí, como é que foi? Então a gente percebe que a maioria das nossas preocupações, de fato, elas não acontecem. E além disso, a gente amplifica o resultado dela. Esses dias eu atendi uma paciente e falei, eu estou muito preocupada se as pessoas não gostarem dessa palestra que eu preparei. Tá bom, se as pessoas não gostarem da palestra que você preparou, o que de pior pode acontecer na sua vida? Talvez eu vou ficar envergonhada. Tá, se você ficar envergonhada, o que mais, além da sua vergonha, pode acontecer na sua vida? Vai ser ruim. Sentir vergonha vai ser ruim. O que mais? Não sei, vai ser desagradável. Talvez eu vou ter que corrigir a minha palestra para a próxima apresentação. Então a gente tem uma tendência natural a aumentar a gravidade do desfecho final que a gente está temendo. Então essa é uma característica importante do transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, é a inabilidade de lidar com emoções negativas associado com a intolerância à incerteza. Normalmente, no transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem sim uma baixa tolerância, uma baixa capacidade de lidar com as emoções negativas, tá? Então, ou seja, se a gente parar para pensar, aquilo que a gente está fugindo o tempo todo são das emoções negativas. Se eu vou apresentar uma palestra e eu estou preocupada, se alguém vai me criticar, o problema não é a palestra em si, eu estou preocupada em sentir a vergonha, porque eu não sei lidar muito bem com a vergonha. Se eu estou preocupado se o meu relacionamento vai acabar, em última análise, o problema não é o relacionamento, o problema é a dor que eu vou sentir quando esse relacionamento acabar. Se eu estou preocupado se eu vou ficar desempregado ou não, exceto se você for passar fome e tudo mais, não estou falando aqui de situações de miséria, né? Mas se eu estou preocupado ou não com o meu emprego, o problema é o desconforto de eu ficar desempregado, talvez por um tempo. Entende? Né? O desconforto, talvez eu ter que, sei lá, morar com a minha mãe, pedir ajuda de alguém. Ou seja, em última análise, o que a gente está fugindo são das emoções negativas. O grande problema, gente, é que não tem como fugir de tudo. Porque a vida é incerta. A gente não tem certeza. Você não tem certeza do seu emprego, você não tem certeza do relacionamento, você não tem certeza de nada. E aí a gente fica querendo ter certeza para quê? Para fugir de uma dor. Uma dor que normalmente é emocional. Normalmente não, ela é emocional. Para pensar agora. Se quiser até fechar o olho, pode fechar o olho. Pensa agora, qual é a maior preocupação da sua vida? E se ela acontecer? O que de pior pode acontecer se o pior cenário que você imaginar acontecer? Eu morro de medo de perder alguém que eu amo. Gente, isso é um fato na vida. Ou você vai perder essa pessoa, ou essa pessoa vai perder você. Isso é um fato na vida.
E a gente precisa aprender a conviver com isso e não fugir disso a todo custo. Porque o nosso futuro, ele é incerto. Ponto final. Tem poucas coisas na vida que são certas. A maioria das coisas são incertas. E aquilo que a gente está fugindo são as dores. Dores emocionais. O problema não é se o relacionamento acabar. O problema é a dor que você vai sentir se esse relacionamento acabar. Se você não sabe lidar muito bem com ela, você se preocupa por esse relacionamento não acabar. E aí você começa a ficar pegajosa ou pegajoso, e aí o relacionamento de fato acaba. Você quer ter certeza, e essa certeza nunca vem. E aí você sofre. Então o tratamento, muitas vezes, eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente vai achar estranho, mas o tratamento não é passar conforto, olha, a vida é maravilhosa, a vida é bela, não. É aprender a conviver, muitas vezes, com as incertezas da vida. Ponto. É treinar essa habilidade de aprender a conviver com as incertezas e não fugir delas. E não querer certeza do tempo todo. Porque isso não vai acontecer. E claro, gente, aqui existe um aspecto... Porque assim, quando a gente fala de ansiedade, seja o transtorno de ansiedade generalizado ou não, a gente está falando de cognição, a forma como a pessoa pensa, as memórias, as decisões, o planejamento. Isso tudo são processos cognitivos, tá? A gente está falando das nossas emoções e a gente está falando também dos nossos comportamentos. Então a gente tem que trabalhar esses três aspectos. Os aspectos cognitivos, pensamento, memória, atenção, planejamento, tomada de decisão. Como eu falei, a nossa atenção ela tende a focar no negativo. Então isso tem que ser corrigido, tá? Esse é um aspecto. A parte emocional precisa ser olhada. Aquilo que a pessoa literalmente sente no corpo dela, né? Emoções e sentimentos, que a gente chama de processos afetivos. Emoções e sentimentos são processos afetivos. Cognições são esses outros processos que eu falei para vocês. E o comportamento. Isso tudo precisa ser trabalhado, tá? Tem gente falando, olha, é difícil ressignificar. Claro que é difícil. E se torna mais difícil ainda quando a gente vê um tanto de gente falando asneira por aí e colocando na cabeça de vocês que é fácil, que é só viver no presente, Não é fácil, tá? Não é fácil, mas é possível. É possível. Não é fácil, mas é possível. Se a gente trabalhar cognição, emoção e comportamento, a gente consegue sim resolver isso. Muitas vezes a gente vai precisar de medicamento, claro que vai precisar de medicamento. Às vezes durante um tempo, durante 1 ano, durante 2 anos, tá? Às vezes um pouquinho mais, mas de um modo geral, com um tratamento que envolva essa parte neuroquímica que muitas vezes está disfuncional, e a gente precisa regular isso, né? Às vezes o eixo aí do medo, o eixo HPA, hipófise pituitária adrenal, ele pode estar alterado. A gente tem sim alterações químicas e muitas vezes a gente vai precisar de medicamento, ponto. E a gente combinar o medicamento com ressignificar processos cognitivos, até processos emocionais, processos comportamentais não, né? Processos emocionais, cognitivos e comportamentais sim, por que não? Se a gente combina isso tudo, a gente tem um desfecho mais favorável, um desfecho positivo e a gente pode sim falar em cura, a gente pode falar em resolução do problema. Diferentemente, por exemplo, de uma pessoa que tem um TDAH, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, que o grau de herdabilidade, o grau genético é muito alto, né? TDAH tem cura? Não. Tem tratamento e a pessoa consegue viver bem. Transtorno bipolar tem cura? Não. Tem tratamento e a pessoa consegue viver bem. Transtorno de ansiedade generalizada tem cura? É muito difícil, mas tem. Agora, se a gente começa a utilizar estratégias erradas, aí realmente fica difícil. Então a gente tem que abarcar todo o transtorno e não pegar parte do problema e não simplificar o problema. Um dia desse eu falei que a ansiedade não é só viver no futuro. Uma pessoa falou, não, a ansiedade é quem vive no futuro e ponto final. Isso é uma simplificação do problema. As pessoas pegam parte de um problema complexo e simplificam ele, né? Claro que a ansiedade, olha, eu falei que a ansiedade a gente tem um processo cognitivo.
O processo cognitivo envolve memórias. O processo cognitivo envolve atenção. Como que está a atenção dessa pessoa? De um modo geral, ela está voltada para o futuro, está voltada para os aspectos negativos. Como que está a memória dessa pessoa? A memória está vasculhando lá, o seu sistema de memória está vasculhando só as lembranças negativas que você tem. Isso precisa ser corrigido. Mas não, a pessoa fala, viva no presente, ponto final. E aí a pessoa não começa a não entender mais nada, né? Porque é só viver no presente, como se não fosse importante visitar o futuro mentalmente. Como se não fosse importante visitar o passado. Claro que é produtivo. Como eu disse, parar de viver no passado e parar de viver no futuro, só se você desenvolver um quadro demencial. Que vai que você vai ter um problema, que você vai ter uma degeneração em áreas do hipocampo que estão associadas com memórias, você vai ter uma degeneração, uma neurodegeneração, por exemplo, em áreas frontais que estão associadas com planejamento. Isso é o que diferencia muitas vezes a gente de um cachorro. O cachorro, os animais de um modo geral, eles não têm essa capacidade de planejar tanto o futuro igual a gente. Então isso é muito importante, planejar o futuro é importante. Visitar o passado e aprender com os erros é importante. O problema é que a gente exagera nisso. Então a gente deve sim viver o momento presente. E deve ter um equilíbrio entre passado, presente e futuro. E não exagerar o futuro e não exagerar o passado. Tá? Mas é importante a gente ter isso em mente. Tá? E se a gente não entender esse processo todo, o que acontece? Quais são os benefícios da gente entender sobre isso aqui que eu estou falando? Primeiro que vai dar um pouco de esperança. Fala, poxa, tem de fato um tratamento. Né? Agora, quando a gente não entende muito bem isso, a gente começa a sofrer, a gente tem insônia, a gente começa a ter prejuízos nos relacionamentos. Né? Irritabilidade, por exemplo, é muito frequente. Depressão costuma estar associado com transtorno de ansiedade generalizada. Uso e abuso de álcool, a questão dos medicamentos, né? Olha, se a ansiedade é uma intolerância exagerada à incerteza, a pessoa muitas vezes não sabe. A pessoa não sabe. Será que eu tenho que tomar remédio para o resto da vida? Será que esse remédio está certo? Será que é 1 ano tomando remédio? Será que é 2 anos tomando remédio? Será que eu estou me auto-sabotando tomando esse remédio? Olha que incerteza gigantesca. O nosso cérebro ele não gosta de incerteza. Vamos falar de relacionamento. O menino te ligou, ou a menina te ligou. Olha, a gente precisa conversar. Não falou que vai terminar, não falou que vai continuar. Não falou se vai casar ano que vem ou se vai casar daqui a 10 anos. A pessoa não fala. Ela não fala se ela quer continuar no relacionamento, se ela não quer. Isso gera muito mais angústia e muito mais sofrimento do que se a pessoa chegar e terminar com você de vez. Ou então se a pessoa chegar e falar, olha, vamos oficializar o nosso relacionamento, ou então, vamos terminar, dá um fim na incerteza. Nosso cérebro, ele odeia a incerteza. Muitas vezes, essa indecisão, a gente vê isso nitidamente nos relacionamentos. Você está se relacionando com uma pessoa, mas a pessoa não fala. Você não sabe o que essa pessoa quer desse relacionamento. Isso, às vezes, gera mais angústia do que se essa pessoa chegasse e terminasse com você. Isso vale para emprego. Você está no emprego, você não sabe se você vai ser demitido ou não. Atendi um paciente há pouco tempo que ele falou que ele foi demitido e ele se sentiu aliviado com isso, porque estava numa situação que ele não sabia o que ia acontecer na empresa. Então a incerteza, ela gera muito sofrimento. E quando você começa a entender esses processos mentais que estão associados por trás da ansiedade, as coisas começam a ficar mais claras. Muita gente falando, fala, me dá uma dica, me dá uma dica. A dica é essa que eu estou dando. Tem várias dicas, eu não consigo falar tudo aqui. O meu método, eu vou falar de forma mais detalhada. O método que eu estou desenvolvendo sobre ansiedade, eu vou falar de uma forma mais detalhada, mais profunda. Aqui eu não consigo falar tudo. Mas, de um modo geral, tem muito o que fazer. Tá? E outra coisa, ficar nessa posição de vítima, ai, porque eu, porque comigo, vou ter que tomar remédio pro resto da vida, isso não resolve, gente. Isso não resolve. Às vezes a gente tem que falar umas coisas que é um pouco dura às vezes de escutar, mas não resolve. Não gostaria de tomar remédio pro resto da vida. Eu vou ter que tomar remédio durante quanto tempo?
isso tudo gera incerteza. Se o médico chegar para você e falar, olha, você vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Ou se o médico chegar para você e falar, você vai ter que tomar remédio durante 1 ano. Você vai ter que tomar remédio durante 2 anos. Isso você está reduzindo a incerteza. Aí você pode criar uma outra incerteza. Por que eu tenho que tomar remédio pro resto da vida? Por isso. Reduz a incerteza. Um diabético que toma insulina, claro que ele sofre. Claro que ele gostaria de não tomar a insulina. Mas ele tem uma sensação de certeza, que ele precisa daquilo. Então essa falta de certeza, certeza a gente não tem, mas tem algumas coisas que a gente precisa reduzir a incerteza. E de um modo geral, no transtorno de ansiedade generalizada, nos transtornos de ansiedade de um modo geral, não. Medicamento não é para o resto da vida. Para a maioria das pessoas. Vão ter um grupinho aí, talvez, que vai precisar de medicamento de forma indefinida. Principalmente as pessoas que não aderem muito a outras medidas comportamentais. Às vezes até por não acreditar, tá? A gente às vezes... Eu já fiz uma live sobre desamparo aprendido. O desamparo aprendido basicamente você tenta 1 vez, não dá certo. Tenta 2, não dá certo. Tenta 3, não dá certo. Tenta 4, não dá certo. Você vai no Instagram, uma pessoa está falando uma coisa. Você vai na outra, a pessoa está falando uma coisa. Um fala que tem que benzer. O outro fala que tem que fazer hipnose. O outro fala que tem que ser TCC. O outro fala que tem que ser psicanálise. O outro fala que tem que ser só remédio. O outro fala, sei lá, que você tem que viver no presente e passear mais. Você fica sem saber o que você faz. Olha que mina que gera incerteza. Olha o tanto de incerteza que a gente fica. Então, as redes sociais, elas têm um lado positivo, mas elas têm um lado negativo. Como eu falei hoje mais cedo, se o seu carro estragou, você marca um mecânico, você procura um mecânico. É assim? Sua televisão pifou, você chama um técnico. Você está sentindo uma dor de barriga, uma dor abdominal, você marca um clínico geral. Agora, se você tem ansiedade, se você tem depressão, é só pensar positivo que tudo resolve. As pessoas simplificam. Falar sobre comportamento humano é gostoso. As pessoas amam falar sobre comportamento humano. Se fosse assim, Big Brother não dava tanto lucro. O que é um Big Brother? Junta todo mundo dentro de uma casa, você fica olhando as confusões lá dentro e fica pondo defeito. Ah, eu fazia assim, eu fazia assado. Fulano tem que sair, ciclano tem que entrar. Aquilo que fulano falou foi errado. Não, aquilo que fulano falou foi certo. Big Brother nada mais é do que as pessoas ficarem analisando o comportamento de pessoas dentro de uma casa. Falar sobre comportamento humano, todo mundo adora, todo mundo ama falar. Isso é um problema, porque quando uma pessoa desenvolve depressão, todo mundo já vem com receita pronta. Quando uma pessoa desenvolve ansiedade, todo mundo vem com outra receita pronta, tá? Então, aprender ao máximo sobre os transtornos de ansiedade, o que é uma preocupação produtiva, o que é uma preocupação improdutiva, tá? Por que eu estou sentindo assim? Por que agora? Por que ontem eu não senti assim? Prestar atenção. Será que uma noite que você dormiu mal piora a sua ansiedade no dia seguinte? Será que a sua alimentação piora a sua ansiedade, o seu sono? Se você ingere bebida alcoólica ou não? Ah, você vai falar mal de álcool. Não é falar mal de álcool. Presta a atenção em como você se sente. Esses dias uma pessoa perguntou, mas você não bebe nada? Já bebi muito, gente. Já bebi demais. Muito, que vocês não têm noção tanto. Bebia muito. E fumava também. Já fumei muito na minha vida. Por quê? Eu usava o álcool e eu usava o tabaco para regular minhas emoções. Na época eu não tinha acesso ao conhecimento que eu tenho hoje. Hoje, raramente às vezes eu bebo, né? Fumar eu não fumo mais. Mas o problema não é beber ou não beber. O problema é fazer uso de substâncias de forma ingênua, achando que isso não atrapalha. Preste atenção. Não precisa acreditar em mim. Preste atenção. Coloque a sua atenção. Se você está tendo uma crise de ansiedade, coloque atenção. O que você fez horas antes? O que você fez um dia antes? Comece a prestar atenção. O autoconhecimento, ele passa por você prestar a atenção em você. Preste atenção no que você pensa. Preste atenção no que você sente. Preste atenção no que você está fazendo ou no que você está querendo fazer. Tem relação aquilo que você está pensando com o que você está sentindo, com o que você está querendo fazer? Começa a correlacionar isso.
Você teve um problema no trânsito, uma pessoa te fechou, você ficou brava, você quer xingar, você quer pôr o dedo, você quer bater. O que está passando pela sua cabeça naquele momento? O que você está sentindo? E o que você está querendo fazer? Preste atenção nisso. Isso já vai ser um passo grande. Só que a gente não quer isso. Quando eu falo isso aqui com vocês, muita gente, tá bom, mas me fala o que resolve. As pessoas querem uma solução milagrosa. As pessoas querem algo milagroso. Algo milagroso não existe. O autoconhecimento, ele dá trabalho. Precisa parar, precisa olhar para você. Você vai perceber que muitas coisas que você está fazendo está te piorando. Às vezes coisas que você até gosta de fazer. Então, prestar essa atenção é fundamental, tá? É isso, gente, tá? Por hoje era isso que eu queria falar para vocês, tá? Já tá dando quase 1 hora de live. A gente não consegue, de fato, esgotar esse assunto por aqui, tá? No Instagram. Lembrando que esses vídeos meus vão lá pro meu canal do YouTube, tá? O canal do YouTube, o link do canal já está nos meus stories. Diariamente eu posto stories. Lá no YouTube normalmente ficam os vídeos mais longos, tá? Eu estou desenvolvendo um curso sobre ansiedade também, que eu já devo lançar aí nas próximas semanas, onde tudo isso que eu falei aqui vai ser detalhado para vocês de uma forma muito mais profunda. De fato, Instagram, se a gente aprofundar muito, as pessoas vão embora. Aqui a gente solta alguns conhecimentos, mas a gente não consegue aprofundar tudo, tá? Mas em breve eu vou lançar sim, tá? Um método, um curso sobre ansiedade. Já comecei a gravar as aulas, inclusive, tá bom? Gente, lembrando, essa live, tá? E todas as outras lives, elas ficam salvas, tá? No meu canal do YouTube, tá bom? Você não é inscrito, se você não é inscrita, se inscreva lá no meu canal do YouTube, tá bom? Cris Correia, se é só para profissionais, para qualquer pessoa, tá? Inclusive para profissionais de saúde também, porque vai ser realmente bem profundo, a gente vai pegar realmente as raízes aí dos principais transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, pânico, agorafobia, que é aquele medo de passar mal em público, né? de estar em multidões, transtorno do pânico, agorafobia, fobia social, que hoje não fala mais fobia social, a gente chama de ansiedade social, né? Hipocondria, que também não é falado mais hipocondria, a gente chama de ansiedade de doença, tá? Gente, mas todos esses transtornos, tá? O que está por trás disso é o medo. É o medo, tá? A gente vai falar de forma detalhada sobre as bases biológicas do medo. O que está por trás do medo? Por que o seu coração acelera? Por que o seu coração acelera? Por que você tem falta de ar? E mais, o que você pode fazer para melhorar isso, tá? Então, em breve eu vou soltar o curso para vocês. E mais, essa e outras lives estão todas lá no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, corre lá nos meus stories e já se inscreva. Lembrando também que eu já deixei aqui o link com o lembrete para a próxima live, que é a live de semana que vem. Qual que é a live de semana que vem? Por que pensamos negativos? Por que a gente tem essa tendência a atrair a coisas negativas? A gente está o tempo inteiro pensando no negativo. Qual que é maior? O prazer de você ganhar R$1.000 ou a dor de perder R$1.000? Sem sombra de dúvidas, é a dor de perder R$1.000, tá? Qual que é maior? O prazer de um relacionamento novo ou a dor da perda? A gente foca a nossa atenção nos aspectos negativos, tá? E esse foco nos aspectos negativos é o tema da nossa próxima live. E lá eu vou falar também o que a gente pode fazer para mudar isso, tá? Já reparou que jornal, televisão, só fala notícia ruim? Por que televisão e os jornais, de um modo geral, não soltam notícias boas o tempo inteiro? Olha que legal, o mundo está uma maravilha. Será que é porque só tem coisa ruim no mundo? Não, gente. Tem muita coisa boa no mundo, mas não vende, tá? Falar de tragédia atrai muito mais a nossa atenção do que falar de coisas boas, tá? Atendi um paciente que veio do interior aqui para Belo Horizonte. Ele falou que achava que Belo Horizonte era tiro para tudo quanto é lado.
né? Eu, durante um bom tempo, eu pensei isso sobre o Rio de Janeiro, sobre São Paulo. Eu morria de medo. Por quê? É isso que a televisão mostra pra gente. Só os aspectos negativos, porque se mostrar a parte boa, a nossa atenção não vai estar lá. Então, por que a gente foca só no negativo? Esse é o assunto da nossa próxima live, que vai acontecer na próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui no Instagram, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima segunda. Tchau, tchau!